Em 1991, analfabetos ou semi-analfabetos podiam trabalhar aí como vigia, serviços gerais e até na área de manutenção em instituições públicas. Pasmem. Isso significa que o avanço da educação, que deveria ser inclusiva, na verdade, elitizou empregos que não possuem extrema necessidade de escolarização. Essa é uma verdade. Por exemplo, muitos analfabetos trabalhavam aí como motorista ou porteiro, sem o menor problema. Na escola que eu estudava, ironicamente, o inspetor era um senhor semi-analfabeto. E das merendeiras, 2 eram analfabetos. A obrigatoriedade da educação para profissões que antes eram exercidas muito bem por pessoas sem escolaridade não parece ter sido por acaso. Veja a questão do porteiro. Ele servia apenas para informar visitas, abrir e fechar o portão diante da apresentação das pessoas. Para outras coisas, existia o que? O chefe da portaria, o vigia, o servente de limpeza, todos contratados diretamente pelo condomínio. Hoje, com a desculpa da qualificação profissional, o trabalho foi condensado e, por vezes, o porteiro precisa ser também vigia e vigia certificado. Eu sei que os problemas mudaram, isso a gente não pode negar, que há uma exigência maior de segurança. Mas se olharmos com honestidade, a maioria desses serviços continuam sem necessidade extrema de uma escolaridade tão exigida como é. Sem falar que, apesar disso, há uma mão de obra que é terceirizada, ou seja, ela é feita por empresas que oferecem o preço mais baixo do profissional que, mesmo qualificado, não tem nenhum direito de reclamar do que lhe é exigido por essa empresa. Por vezes, a empresa negocia a exploração desses profissionais. Eu já ouvi casos de porteiros que ganhavam bem quando contratados diretamente pelo condomínio e que foram trocados pelo serviço terceirizado que ofertou porteiros ganhando salários 2 vezes menores do que os antigos. Eu não estou inferiorizando a educação, estou só mostrando que esse modelo para o campo profissional não só segregou os analfabetos, como também explora muito mais o alfabetizado, que acumula funções com a desculpa da certificação. Por exemplo, eu já vi enfermeiro trabalhando também na área de raio-x. E ele faz isso porque ele acha que está ganhando mais. Falta de pensamento crítico. Porque se o hospital tiver que contratar um outro só para raio-x, esse outro ganharia muito mais do que esse enfermeiro está ganhando para fazer 2 funções. Aí, esse mesmo que está fazendo 2 funções, que tem essa brilhante ideia, reclama que trabalha muito, que ele não é valorizado. Óbvio. Outro ponto a considerar é que tempos atrás, a questão do sem experiência significava não ter conhecimento do trabalho. Minha mãe, por exemplo, se tornou chefe de departamento pessoal de uma fábrica onde ela aprendeu tudo na prática. Hoje, sem experiência não significa que você não saiba fazer, mas que você não tem um currículo que comprove a prática. Percebam como as exigências de escolaridade se transformaram em um grande mercado de negócios de mão de obra fácil e já domesticada. Se por um lado isso força as pessoas a estudarem, o que é muito bom, por outro tornou-se exclusivista. Um pobre que precisa pagar as contas, ele não tem o privilégio de tempo a dedicar aos estudos. Então, antigamente, o formato de aprender dentro da empresa era bem melhor, e isso deveria ser trabalhado mais. A pessoa entrava, aprendia a sua função passada por um outro funcionário e já recebia um salário. Os 3 meses de experiência era para isso. Passou os 3 meses, ela era efetivada e recebia um aumento de salário. Foi assim que meus pais, minha mãe só com o 5º ano do ensino escolar, meu pai analfabeto, criaram 4 filhos, compraram um terreno, construíram uma casa de 3 andares, com piscina, tinham 2 carros na garagem, e os filhos, chegamos a estudar em colégio particular, tivemos fases ruins, mas fato, hoje, inegavelmente, é muito mais difícil para uma família, nas mesmas condições que eu vivi no passado, conseguir as mesmas conquistas que meus pais conseguiram, sendo uma semi-analfabeta e meu pai analfabeto. Agora eu vou falar da questão do diploma. O economista Michael Spence criou uma teoria da sinalização.
Ele diz que o diploma muitas vezes não serve para comprovar habilidades, mas sim para sinalizar disciplina e capacidade de aprendizado. Elon Musk falou basicamente a mesma coisa também, que o nível universitário para ele não dizia praticamente nada. Fato que não é o diploma que faz com que as pessoas sejam contratadas. A maioria dos empregos são garantidos por indicação de outro funcionário e ou pela facilidade de falar bem. Em profissões como vigia ou porteiro, quais são as qualidades essenciais? Que sempre foi assim: honestidade e confiança. Também, os profissionais de antes atestavam sua capacidade por uma carta de referência do empregador anterior, né? Ou ali pela conduta no período de experiência. Atualmente, com essa mercantilização da educação, o empregador usa o quê? O diploma como um filtro de que ele é disciplinado. Ou empresas de RH, que é outro mercado do desemprego. Essas exigências transformaram-se marginalizantes não só do analfabeto, mas de quem tem baixa escolaridade, colocando-os aí sob uma suspeita de incapacidade intelectual e até de confiança, quando, na verdade, eles apenas não tiveram o privilégio de tempo e condições para estudar por causa de uma necessidade, claro, muito maior, que é sobreviver, ter pelo menos acesso à cesta básica. É uma inflação de escolaridade que, para ser vendedor de uma loja, estão pedindo aí que a pessoa esteja pelo menos cursando o ensino superior. E em concursos públicos, que pessoas graduadas disputam vagas de nível médio. Isso prova que as vagas de emprego não acompanharam a oferta de alfabetizados no mercado de trabalho. Criou-se aí um currículo inútil da educação. O aluno se forma para dar aula para outro que vai dar aula para outro. Um grupo que só ensina, mas nunca produz nada, porque não há vagas suficientes no mercado. Por fim, se antes era difícil para o pobre analfabeto conseguir emprego por falta de tempo para estudar, hoje ele não só tem essa dificuldade, como ele é obrigado a atravessar anos de estudo, muitas vezes até chegar ao superior, ou pagar por curso técnico, só para ser um porteiro ou um assessorista. E mesmo que ele recorra a uma escola técnica pública, ele precisa ainda passar em uma prova muito concorrida. Com isso, a educação, que deveria ser uma porta para os mais pobres, tornou-se uma porta aberta sim, mas com uma catraca e um vigia que cobra um preço cada vez mais alto para quem está tentando sair da pobreza.